Então, é o seguinte. Primeiro eu vou contar o contexto histórico de como o Ruá nasceu. Quem aqui já participou de algum Ruá? Só esses dois que não participaram. Então, o Ruá, ele nasceu em 2008, lá na cidade de Palmas, quando o pessoal do Ministério de Universidades Renovadas, o Nacional, tentou levar o ENU para Palmas. E aí, como eles queriam levar para Palmas, naquela época Dom Alberto Taveira era bispo de Palmas, né, da diocese. E aí eles chegaram em Dom Alberto Taveira e pediram autorização. Nessa autorização, Dom Alberto pegou e falou assim: olha, eu permito que vocês façam o Ruá aqui em Palmas, mas como resposta disso eu quero que vocês também façam a evangelização de uma semana dentro da universidade. Então, eles toparam, e aí eles começaram a pensar, mas como que vai acontecer isso, né? Como que a gente vai entrar dentro da universidade, nós vamos começar a evangelizar dentro da universidade, como vai ser essa evangelização? Então eles rezaram e perceberam que na correria ali da faculdade, das universidades de Palmas, daria para fazer um estilo que era o nosso Ruá até então. Eu tenho 5 minutos para evangelizar, eu prego o querigma. Em 5 minutos eu vou falar o que é o querigma. E eu chego aqui pro Éder e falo assim: olha, Éder, ele está ali andando pela universidade, eu chego e falo: Éder, eu estou com a Laurinha, enquanto eu estou falando a Laura intercede, enquanto a Laura fala eu intercedo. E aí eu chego pro Éder e falo: Éder, posso falar um pouquinho com você? Aí o Éder fala: ó, tô atrasado para eu poder ir para aula, mas vamos embora caminhando comigo. Aí a gente começa a caminhar e começa: olha, Éder, é o seguinte, o amor de Deus, isso, aquilo, a salvação e tal. E a gente começa a jogar mesmo o querigma ali na pessoa, jogar o querigma, talvez ela não está nem muito interessada naquilo, e a gente está jogando, e na nossa cabeça nós estamos evangelizando, né? Então, é o seguinte, era essa forma. E nessa semana de Ruá, acontecia o quê? Acontecia que a gente aumentava a quantidade de gols, se a gente tinha 5 gols, aumentava para 10 gols, em horários diferentes para que o pessoal pudesse participar, e fazia dessa forma. Eu chegava aqui, sentava do lado da Ana, estava aqui sozinho, eu sentava do lado da Ana e falava: Ana, olha, nós estamos aqui na universidade, meu nome é Mike, né, eu faço sistema de formação na PUC. Aí a Laurinha se apresentava: ó, meu nome é Laura, eu faço psicologia na UFMG, sou faxicheira. E aí começava ali: olha, e o que nós queremos falar com você nesse dia é que Deus te ama. O Senhor, Deus nos ama muito, só que na nossa queda ao pecado, né, o pecado entrou no mundo. Nós temos uma inclinação a esse pecado por causa do pecado original. Só que o Senhor é misericordioso. Deus nos ama tanto que Ele enviou seu Filho único. Né? Ele enviou seu Filho único para, por misericórdia de nós, Ele pudesse nos salvar. E a partir daí nós começamos a trilhar um caminho de conversão, né? Onde Jesus estabelece o seu senhorio sobre a nossa vida e nos dá a graça quando Ele, ali depois de aparecer para os discípulos, após ali 50 dias, ele sobe ao Pai, e depois de 50 dias vem o Espírito Santo, porque Ele nos prometeu que não nos deixaria órfãos. E aí a gente começa, com essa graça do Espírito Santo, ter a graça também de viver como as primeiras comunidades. Preguei o querigma, engasguei um pouquinho, mas preguei, né? Então, o querigma é o quê? O querigma, ele é uma sequência, digamos, de 7 temas, né? Amor de Deus, pecado, salvação, senhorio de Jesus, fé e conversão, Espírito Santo e comunidade. Então eu tentava ali naqueles 5 minutos jogar o querigma inteiro, e ali depois que passavam os 5 minutos, talvez nem tinha 5 minutos, ou tinha 5 minutos e a gente não conseguia sair do amor de Deus para chegar lá na comunidade, né? Então eram vários fatos que aconteciam, mas era essa forma que a gente tinha de evangelização, que nós chamávamos de Ruá.
Esqueci de falar, mas ruá é o quê? Ruá, a palavra quer dizer sopro de Deus, sopro do Espírito. Né? E tem como lema o ruá, deixar o amor amar. Deixemos o amor amar. Então foi esse a base aí do ruá, e foi assim que ele acontecia. Nós vamos pegar depois o e-mail de vocês, que a gente não conseguiu pegar com a Amanda as cópias, mas a gente tem aqui um cronogramazinho que é para ser estudado em casa, mas é o seguinte, nós queremos dizer que não se prendam somente a isso. A Ana vai explicar um pouco depois o porquê, mas não se prendam somente a isso. Eu vou explicar como ele está distribuído aqui. Faltou o tema Senhorio de Jesus, tá? Então, o Senhorio de Jesus não está aqui, mas a gente pode ir lá em, não sei se eu não me engano, é Filipenses, né? Que vai ser o tema do nosso voo. Todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Essa é uma palavra, que aqui embaixo está a citação bíblica. Mas aí tem o papel do evangelizador. Qual o meu papel evangelizando a Ana, né, dentro do Ruá? Aí tem cada tema. O que ela, quando eu prego do amor de Deus para Ana, eu tenho que fazer com que ela viva? Ou melhor, eu não. Através de mim, levá-la a viver aquilo. Experimentar o amor de Deus. Né? Eu, evangelizador, vou ser canal dessa graça. Canal do amor de Deus. Sobre pecado. Através do meu testemunho, levar a Ana também. E aí já estou entrando aqui também no papel do evangelizado. Eu sou canal de graça que tem que tentar fazer com que ela prove desse amor através do que eu estou falando. Eu tenho que saber, eu tenho que ter firmeza do que eu estou falando. Se eu estou falando do amor de Deus, eu tenho que mostrar que eu vivo esse amor, que Deus me ama. Não pode ser meio termo, olha, porque eu vim aqui falar com você, eu acho que Deus me ama, sabe? Eu acho não. Entendeu? Tem que ter firmeza daquilo. Pecado, salvação, amor de Deus, pecado, salvação, fé, conversão, Senhor de Jesus, Espírito Santo, comunidade. Então, papel do evangelizador, papel do evangelizado, tem tudo aqui. Ideia central. Aí vai te dar a ideia central. O que eu tenho que tentar passar ali? O conteúdo. Esse aqui é mais ou menos um cronogramazinho de como funcionava a pregação. Deus é o Pai amoroso, que o ama pessoal e incondicionalmente, quer o melhor para você. Não ama porque você é bom, mas porque Ele é bom. O pecado impede de experimentar o amor divino. Você é pecador, necessitado de salvação, porque você não é capaz de vencer Satanás nem libertar-se do pecado. Boa notícia, Jesus nos salvou e perdoou, pagando a nossa conta que estava pendente, com o preço de seu sangue. Com sua morte e sua ressurreição, partilhou com você a vida nova, vida de filho de Deus. Recebe a vida nova, crendo e convertendo-se. Creia que Jesus é o Senhor, confiando que o caminho dele é melhor do que o seu. Converta-se trocando a sua vida pela vida de Jesus. Entregue sua vida de pecado e comece a viver a vida do Filho de Deus. Ou melhor, a vida de Filho de Deus. Jesus se faz presente com sua salvação por meio do seu Espírito. Ele está sedento para lhe presentear com a água viva do Espírito de filiação para que você tenha vida nova. Não basta nascer, é preciso viver a vida nova, vivendo como parte do corpo de Cristo. O encontro com Cristo leva necessariamente a encontrar o irmão, especialmente os mais necessitados, para construir o reino de Deus. Querido. Então, tem a parte da motivação, do exemplo. Ele vai dar uma passagem bíblica onde tem um exemplo, né, de como foi pregado aquela passagem, esse tema. E a citação bíblica. Várias citações bíblicas onde a gente pode ter ali como base. Alguma dúvida em relação a isso? Essas duas que... Os outros já estão. Cara, eu quero saber, tem até mais que eu. O Éder já tá bem de voar. Que isso, só pelo um lá. Você agora, né? Então, gente, eu vou falar um pouquinho sobre a experiência que a gente viveu lá no pré-ENU
E como que a gente pretende passar isso para cá agora? A gente foi distribuído, né, nas 4 cidades da Diocese de Mariana. Eu fui para Ouro Branco e lá a gente pôde viver essa experiência, que é essa nova proposta que o MUR Nacional tem para o Brasil todo. Primeiramente, eu queria deixar claro que o nosso objetivo não é deixar de fazer isso daqui que o Mike explicou, de passar o querigma. A gente quer evangelizar, quer passar o querigma, mas de uma forma diferente, sem chegar e já ir falando assim do nada. Então a gente chega, se apresenta e começa a conversar com a pessoa, conversar naturalmente, perguntar o nome dela, puxar assunto, e daí, se ela der abertura, a gente fala do querigma. Mas o mais importante, o ponto principal, é ouvir a pessoa. Antes de tudo, olhar para ela, olhar para a realidade, conhecer a realidade daquela pessoa, amar aquela realidade, se compadecer daquilo, dos sofrimentos, da vida que ela leva, e depois anunciar o querigma com o nosso testemunho. Não chegando e falando, porque Deus te ama e a gente é pecador e tal. Não. Eu testemunhando o que eu vivo na minha vida para que ela possa compreender isso. Se ela der abertura. Uma das profecias que foi dada pelo MUR Nacional eu vos dou capacidade para olhar, se compadecer, amar e então anunciar. Então é isso que a gente quer tentar fazer daqui para frente. É uma experiência nova que a gente está construindo, a gente vai construir junto, mas que a gente viveu lá no pré-NU, a gente viu que deu certo, teve essa experiência e quer tentar trazer para cá também. E principalmente, a gente ser natural ao abordar a pessoa, deixar que o Espírito Santo conduza. Se a gente chegar e não conseguir falar nada de Deus para ela, tudo bem. Às vezes, com o seu bom dia, com o seu olhar, com a sua forma de conversar com ela, ela já foi evangelizada, ela já foi tocada pelo amor de Deus e a gente nem sabe. E era muito isso que a gente sentia lá no pré-NU. Também, né, deixar bem clara a ideia de romper preconceitos, não ir só naquela pessoa que está de escapulário, que está com crucifixo, que tem cara de servo de gol, mas e naquelas pessoas também que tá lá no canto, excluídas, aquelas pessoas tatuadas, que usa pince, e não exigir que a pessoa saia da realidade dela, né? Lá no pré-NU a gente teve muito essa experiência de às vezes chegar, a pessoa tá fumando, tá ouvindo música, e a gente conversava com ela sem necessariamente tirar ela da realidade dela. Mas era isso, olhar, se compadecer, viver, entender a realidade, por que ela estava ali sozinha, por que ela estava ali ouvindo música, né? E a partir disso, a gente testemunhar o amor de Deus na nossa vida. Muitas vezes não vai ser nem necessário falar o nome de Deus, mas não vai ser por isso que ela vai deixar de ser evangelizada, né? E a ideia é essa mesmo, né? A ideia é pegar isso que a gente já tinha como RUA, e é como se a gente preenchesse algo que estava vazio ainda. Entendeu? Eu não vou simplesmente... Nós não estamos chegando... Isso aqui, gente, deve ser passado. Isso aqui é importantíssimo no RUA, o querigma. Né? Nossas pregações têm que se basear nisso. Mas, não somente isso. Eu tenho que chegar para a Ana, não mais chegar, Ana, olha, eu queria falar que Deus te ama. Não, mas eu chegar para ela, olha, Ana, eu estou aqui hoje para viver um pouco da sua realidade. Quantas vezes a gente encontrou com gente lá, eu fui para Viçosa, e o pessoal correndo ali dentro da universidade, a gente chegava para eles e falava, olha, eu não estou aqui para
invadir a sua realidade. Nós não chegamos aqui para invadir a UFV e querer mudar tudo que vocês já faziam, mudar o dia a dia de vocês. Não. Nós estamos aqui durante uma semana, não é para mudar. Pelo contrário, eu quero conhecer aquilo que você... eu quero partilhar um pouco do que eu vivo. Aí a gente começa, sabe? E aí a pessoa... Porque, gente, vocês podem ter certeza, o povo hoje na nossa universidade, você falou que, olha, eu estou aqui hoje para te escutar. Ô filho, você pode sentar, entendeu? Se pé você cansa. Sério, assim, o povo está sedento, sabe? O povo está sedento de ser ouvido. O mundo hoje não ouve eles mais, não. Né? Nós não somos ouvidos mais. Ninguém para hoje. A Ana chega pra mim, começa a contar a vida dela pra mim, aí eu já começo a querer falar da minha, entendeu? Eu não paro para escutar a vida do irmão, para depois eu falar assim, não, olha, tentar ajudar ela e depois eu falar, não, peraí, eu tenho que renunciar um pouco de mim para que eu possa... É isso que eu vou. É tentar renunciar um pouco de mim, um pouco daquilo que a gente tem como estrutura, e isso é importantíssimo, porque isso foi uma coisa, gente, sim, eu falei nas outras formações, e repito, chegar naquela formação do pré-nu de domingo, e escutar o André Marinho, que era coordenador da missão, e ele falasse, olha gente, nós não temos nada, nós não sabemos como vai ser não, entendeu? Eu falei assim, gente, esse cara tá ficando doido, o que eu tô caçando aqui? Porque se o cara que tá coordenando um negócio, que visitou as 4 cidades, não sabe o que ele tá indo fazer, pronto. Entendeu? Isso vai ser uma bagunça. Na minha cabeça era isso, sabe? Pelo contrário, Deus ainda, aquilo que ainda tinha, Deus tirou. Foi isso que aconteceu. O pouco de estrutura que ainda tinha, Deus desconcertou aquilo tudo e falou, não, eu quero aqui a partir do zero. Entendeu? E nós vamos partilhar disso nos testemunhos. Mas é uma experiência nova. Da mesma forma como a gente foi lá para Viçosa, que a Ana foi para Ouro Branco, que a Janaína e a Melissa foi para Mariana. Quem mais foi que você para Ouro Branco? Luiz e a Josi. E a Mandinha foi para Mariana também? Não teve ninguém de BH em Ouro Preto? Da mesma forma como eles chegaram lá e não tinha nada, vai acontecer da mesma forma aqui. Nós vamos pegar com vocês no final algumas ideias, algumas coisas, mas assim, não é nada para falar assim, olha, nós temos essa estrutura e vamos ficar presos nisso aqui. Né? É deixar exatamente o amor amar e deixar esse sopro de Deus nos levar. Que tinha como tema, não sei quem estava na formação do pré-nu, mas o Senhor pedia aquela passagem que está lá no documento de Aparecida, levemos nosso navio mar adentro, com poderoso sopro do Espírito, sem medo das tormentas, certos de que a providência divina nos reserva grandes surpresas. E também uma passagem, se eu não me engano, a 219 da Evangelho Gaudium, onde fala assim, vós já não sois mais discípulos e missionários, mas discípulos missionários de Jesus. Né? Isso era o que baseava a nossa missão. Na cultura do encontro, que o Papa Francisco tanto pedia, de sair da nossa realidade, ir ao encontro do outro, escutar o outro, sofrer com o outro, aquilo que ela falou, compadecer, entendeu? É isso. É essa a nova proposta de voar. Então nós vamos contar alguns testemunhos aqui para que vocês entendam como funcionou isso na prática. Só lembrando que a gente não tinha estrutura nenhuma. A estrutura que foi lá em Ouro Branco foi totalmente diferente da de Viçosa. Então da mesma forma vai acontecer. Nós não estamos pegando a estrutura que eu vivi em Viçosa e jogando aqui dentro de Belo Horizonte, porque a realidade de Belo Horizonte é outra de Viçosa. Né? Aqui em Belo Horizonte nós estamos dentro da capital. Viçosa, ninguém sabia se a cidade de Viçosa vivia em função da faculdade ou a faculdade vivia em função de Viçosa, porque é imensa a UFB. Nós não saímos de dentro da UFB, ao contrário de Ouro Branco, porque eles já saíam. Eles já iam para as praças. Foi Ouro Branco, Mariana? Eles já iam para as praças. É uma faculdade menor. Então, as realidades eram muito diferentes. Então, vamos começar com o testemunho. Então, eu queria contar uma história, assim, de uma das abordagens que eu vivi lá, que relata justamente isso que
a questão das pessoas estarem sedentas de ser ouvidas, né? Eu fui abordar uma menina, duas meninas junto com a minha dupla, e a gente começou a puxar papo assim no bandejão. Isso é uma realidade que a gente vai tentar fazer aqui, que é fazer as abordagens no bandejão. E começam a perguntar de que curso que você faz, você é daqui, qual que é a sua cidade? E ela começou a conversar e começou naturalmente. A gente não falou que era de igreja, não falou nada. Naturalmente ela começou a conversar, começou a contar que ela morava em República e com quem que ela morava, como que era a realidade da faculdade deles. E ela foi contando, e a gente ficou lá quase umas 2 horas conversando. E ela falava assim da questão do tanto que ela sofria em relação ao curso mesmo. E já tinha 2 anos que ela estava lá para formar e não conseguia sair porque estava devendo matéria do primeiro período que não abria turma, só abria vaga para calouro. E ela tinha que fazer cálculo 1 ainda e não conseguia, não abria. Não sei como que ela conseguiu levar o curso de engenharia dela durante esse tempo todo sem cálculo, mas tipo assim, era coisas básicas da vida dela, mas que ela sofria com isso. Você imagina a pessoa entrar no curso com toda a expectativa de sair de lá um engenheiro e você não conseguir sair da faculdade porque você está devendo matéria e não abre turma, não abre vaga, e os professores davam pau porque implicava com o aluno. Lá tem muito isso, e não é, tipo assim, é muito forte mesmo essa questão lá. Tipo, era coisa simples, mas era coisa da realidade deles, e que faziam eles sofrer com aquilo. E quando a gente contou, ela perguntou, onde você estuda? Eu estudo na UFMG. E a menina que estava comigo, onde você estuda? Eu estudo na USP, em São Carlos. Ela, outro nível, né? Desculpa, tá? Aí eu, não, mas a gente também... E a partir daí, dessa simples fala dela, a gente começou a evangelizar, pregar mesmo, querido. Mas a gente também tem dificuldade na nossa faculdade. Tipo, não se sinta inferior por isso, porque a gente também passa por... E foi falando das nossas realidades, de qual eram as nossas dificuldades aqui, mesmo que diferentes, e contando como que a gente vivia isso sem se deixar levar por isso, sem consumir a nossa vida só nos problemas. E daí a gente falou, a gente conheceu um pessoal lá do MUR, que faz os gols. Aqui também tem gols, você conhece? E começou a contar da diferença do amor de Deus na nossa vida, com os nossos problemas acadêmicos, seja uma prova difícil, seja o que for, mas a diferença que Deus faz, que o amor de Deus faz nas nossas vidas, nas mais simples coisas. E daí a gente falou, evangelizou, pediu, ela perguntou se ela queria que a gente rezasse por ela. A gente rezou, ela agradeceu muito, muito mesmo, pela conversa. Assim, foi muito... Ela olhou pra gente e falou assim, obrigada por me ouvir, por conversar, por ficar aqui esse tempo. Eu tenho aula agora, mas senão eu ficava aqui conversando mais. E é isso. Tipo, com certeza ela foi tocada de alguma forma, não por mim, mas pelo testemunho, através do nosso testemunho, através do que Deus é capaz de fazer conosco. E o principal dessa missão é isso, deixar que o Espírito Santo conduza. Às vezes você vai dar um bom dia para a pessoa e não vai falar mais nada, que ela não vai te dar abertura. Mas é isso que Deus quer da gente, que a gente esteja aberto a fazer aquilo que o Espírito Santo não dá no momento que ele não dá. Pode falar. Pode falar, né? Aí, outro ponto que vai nortear o Aires, uma diferença muito forte. Antes, nós tínhamos tempo limitado. 5 minutos para pregar o querido. Agora não, gente. É claro, a gente tem que ficar esperto aí. Se eu vou 1 hora para dentro da PUC, por exemplo, de Ruá, eu não posso
como que eu digo, não é atrapalhar, mas quebrar o cronograma ali de um afazer que eu tinha, por isso que eu me inscrevi em apenas 1 hora para ficar ali escutando. Se der para você, entendeu? Eu tinha apenas 1 hora, mas dá tempo de eu ficar aqui mais conversando com a pessoa, ótimo. Agora não se prenda a 5 minutos. Abordei uma pessoa, ela começou a falar, eu não vou interromper ela e falar, olha, infelizmente seus 5 minutos acabaram, né? Tipo horário, propaganda eleitoral, tipo debate político, entendeu? Olha, seus 5 minutos acabaram, então eu vou ter que ir ali caçar outra pessoa para poder evangelizar. Não, gente, entendeu? Acabou isso. Tem 15 minutos, a pessoa quer falar, vou sentar com ela, vou falar, vou escutar. Vou falando ali do amor de Deus, igual a Ana falou. Às vezes ali numa brecha que a pessoa fala, olha, você sabe que eu era assim também? A Amandinha tem um testemunho muito bonito disso. Já que você, e outra coisa, que a gente se coloque da mesma altura que eles. Nós não estamos ali para num posto mais alto porque nós estamos fazendo voar, não. Nós somos estudantes igual vocês, nós queremos escutar das suas dificuldades, sabe? E partilhar também das nossas. Às vezes na sua partilha, São Francisco de Assis ele fala, talvez o irmão nunca vai abrir a Bíblia, o Evangelho, para poder ler. Mas você pode ser Evangelho na vida do irmão. Você pode ser Evangelho aberto, palavra aberta, palavra de Deus aberta na vida daquele que você está ali, ó. Evangelizando o seu testemunho de vida. Então é isso que o Voar tem agora para trazer. Não tem mais tempo limitado, a gente pode conversar na vida da pessoa e ali dentro ir colocando o querigma, o que é importante. Não é chegar lá e igual a Jana fala, né, vomitar o querigma. Não é isso. Você saber se a pessoa quer ou não. Mas a partir da abertura da pessoa, começar, olha, minha vida era assim também, mas eu conheci o Ministério de Universidades Renovadas, que eu participo hoje, sabe? A coisa começou a mudar, porque o pessoal lá vive uma essência de comunidade muito forte. Eu provo o amor de Deus no irmão. Estou aprendendo um querido, eu já falei de comunidade, amor de Deus. Né? Então, é dessa forma. Já não é mais algo muito cheio de regras ou limitações, mas algo que está mais aberto. Né? Que aquilo que, igual a Ana falou, aquilo que o Espírito Santo impulsionar você a fazer ali no momento. A pessoa quer que reze, quer que eu reze com você? Quer sim, eu vou lá rezo com ela. Sabe? Com discernimento, sem chegar e pôr a mão na cabeça da pessoa, talvez pega no ombro, pega na mão dela, com discernimento também, porque se você for homem, tem que tomar esses cuidados. Sempre no mínimo de 2 pessoas, agora não é limitado também a número, mas no mínimo de 2 pessoas. Se vocês sentirem no coração de 3, de 4 pessoas, sabe? Isso vai depender do local, da demanda, porque nós não temos muitas pessoas igual a gente tinha no pré-nu, mas vai acontecer dessa forma. E agora, falando um pouco sobre como foi a experiência lá em Viçosa, aconteceu assim, primeiro eu ia para Ouro Preto, né, eu vou ficar sentado porque eu estou vindo do estágio e estou cansado. Eu ia para Ouro Preto, soube que eu ia para Ouro Preto no sábado, então eu já tinha colocado meu coração lá em Ouro Preto. Estava só esperando o momento de ir lá buscar ele, né? Então, tipo assim, quando foi no domingo que deu a lista lá e que meu nome não aparecia na lista de Ouro Preto, eu falei assim, nossa, mas onde eu fui? Todo mundo de BH começou a sair, a Ana, a Amandinha, a Mel, a Janaína, a Josi, todo mundo começou a sair e eu fiquei sozinho. Eu falei assim, nossa, acho que eu fui pra Viçosa. E eu não queria ir pra Viçosa de jeito nenhum. Por quê? Porque pra mim Viçosa eu já ia quinta, sexta, sábado, domingo, tava ótimo. Né? Ficar em Viçosa a semana inteira. Eu vou ter que sair de casa uma semana que eu pelo menos conheço 2 lugares diferentes. Minha cabeça, gente, é sério isso, minha cabeça tava assim. Né? Então assim, eu queria ir para evangelizar, mas ao mesmo tempo eu queria ir para Ouro Preto para conhecer as igrejas históricas, né? Então, porque teve isso. Então. Aí assim, o Senhor pegou e desconcertou tudo, quando chegou a turma lá em Viçosa, que o pessoal, a coordenação de Viçosa pegou a lista e falou assim, mas não tem ninguém aqui dessa lista que veio aqui. Da mesma forma em Ouro Preto. Chegou o pessoal em Ouro Preto, mas peraí, não tem ninguém dessa lista aqui. Então tinha trocado as listas.
ninguém sabe como nem porque o pessoal foi pro lugar errado, entendeu? Então chegou lá assim, e o senhor já desconstruiu, é o que eu falei, tinha alguma estrutura e o senhor desconcertou tudo ainda, porque chegou lá e o Patrick e o Matheus chegou e falou assim, olha, infelizmente a gente tinha tudo aqui certinho, onde cada um ia ficar nos quartos, agora vamos embora. Homem fica aqui embaixo, mulher lá em cima, vocês escolhem seus quartos. Né? Então foi dessa forma, começou dessa forma. E aí, gente, assim, eu tava ainda assim, eu tava lá em Viçosa, mas sabe quando você ainda não tinha entrado na sua cabeça que a sua missão era ali? Eu tava dessa forma. E eu achei que era só eu. Mas todo o pessoal que estava ali ia para Ouro Preto. Então a maioria sabia que ia para Ouro Preto. Então, chegou na segunda-feira de manhã, a gente fez um cafezão, né? Uma mesa imensa nas 4 pilastras. Quem foi em Viçosa viu o que são as 4 pilastras, é a entrada principal de Viçosa. E ali a gente chamava o pé sem evangelização. A evangelização provavelmente de chegar e pregar o querigma, sem querigmar. Mas a gente chegava e convidava a pessoa para poder tomar café conosco. Lá tinha pão de queijo, bolo, pão, tinha tudo. Então a pessoa chegava ali e aquilo virou uma febre dentro da universidade. Nossa, quanto que vai ter de novo e tal? Todo dia. Uma referência através daquilo ali. Né? Então foi formas de evangelização que foram acontecendo. Melhor que o mingau do bandejão, né? Melhor que o mingau do bandejão. Acho que o povo pensava assim, nossa, um pãozinho de queijo de manhã com um cafezinho é melhor que aquele mingau e aquele pão com manteiga. E assim, gente, foi maravilhoso o dia, a segunda, sabe? Mas lá, diferente em Ouro Branco, Mariana e Ouro Preto, lá em Viçosa dividiu em equipes, né? Dividiu em equipes no sentido de equipes de missão. Nós éramos 40 e poucos, dividiu em 5 equipes, onde tinha cada coordenador de equipe que se reunia à noite para poder, depois da missão, para poder colocar ali as coisas que tinham que ser colocadas, pontuar, fazer um feedback e tal. E aí, chegou a noite da segunda, a gente só reclamava, sabe? Assim, tipo assim, nossa, o pessoal não está entregue a missão, o pessoal parece que está meio estranho. Na oração da manhã, o pessoal não se entregar. Sabe aquelas orações que parece que você está no grupo de oração e você está conduzindo a oração ali, você está conduzindo, mas a coisa não vai? Estava dessa forma na segunda de manhã. Na terça-feira de manhã, teve uma oração, estava programada a gente sair para o Ruá 9 horas da manhã. Começou a oração, 8 horas, e aí o Senhor começou a falar. Só tapa na cara, morro do Senhor, falava assim, olha, é aqui que eu quero vocês, eu trouxe vocês pra cá, preparem-se porque eu vou rasgar todos, e a gente, e ele falava dessa forma, e era confirmação, não era, falava com um e assim, a coisa da cabeça dele, não era, outra pessoa pegava e falava, não, eu confirmo, o Senhor coloca isso, ele vai rasgar todos os cronogramas desse luar, desse treino. E eu falava, preparem-se porque eu vou rasgar todos os cronogramas. É a minha vontade que vai prevalecer aqui. Eu falava isso, assim, durante a oração conosco. Era muito forte a oração. Lá em Viçosa, não sei se alguém visitou a capela, mas vocês viram que o Santíssimo ele tem um pano, a porta é de vidro. Então o corporal fica ali na porta, tampando, né, para que Jesus não fique exposto. E durante a manhã o ministro retirava o corporal para que a gente pudesse orar diante de Jesus. Então, ali o Senhor falava mesmo, e falava assim, olha, anuncie como se fosse a última vez que vocês estão anunciando, como se fosse a última vez daquele que está ali ouvindo, que ele está ouvindo. Pode ser a última vez. É outra coisa, ele falava assim, vocês pensam que vocês vieram aqui para evangelizar? Vocês não vieram aqui para evangelizar. Vocês vieram aqui para que eu ensine vocês a amar, vocês vão aprender a amar aqui. Sabe, gente? E era assim, era só dessa forma a oração segunda-feira. Pegue o coração de vocês, que está lá em Ouro Preto, e tragam aqui para Viçosa. Sabe? Vinha aquela música, onde está o teu coração, ali está também o teu tesouro. E o Senhor falava, vai lá, agora eu estou indo com você buscar o seu coração em Ouro Preto para você trazer aqui para Viçosa. Gente, meio-dia a gente ainda estava em oração. Era para sair 9 horas da manhã para fazer a missão. Então, já quebrou a nossa perna de manhã também, assim, no sentido de cronograma. Então, a gente já não teve que voar de manhã mais. A gente já teve que sair correndo pro bandejão para poder almoçar. E ali foi o nosso quarto.
Quando a Ana fala do Ruá do Bandejão, nós chegar lá na mesa, olha, eu vim aqui saber da sua vida e tal. Não, é chegar ali, ó, eu sentar, a pessoa tá sozinha, vou sentar com ela, vou ouvi-la da mesma forma. Essa vai ser a nossa forma de abordagem. Ficar com ela ali durante aquele almoço, ela levantou, saiu, você continua ali comendo seu almoço, sentou outra pessoa, começa também uma conversa. O nosso Ruá vai funcionar dessa forma. Foi assim que funcionou em Viçosa. E aí a gente saiu para a missão durante a tarde, à noite. Quando foi à noite, que deu 10h30, nossas atividades terminavam às 10h30 da terça-feira. Aí a gente foi pro DCE. O que aconteceu? O pessoal a gente começou a brincar de brincadeira de roda, o pessoal começou a sair da aula, curso técnico, o pessoal da universidade mesmo começou a sair da aula, começou a querer brincar com a gente. Então a roda foi crescendo e a gente não podia sair e deixar aquele tudo ali. Então a gente ficou ali brincando até 11 e tanto, 11h30 mais ou menos, quase meia-noite. E isso nosso coordenador de equipe tinha reunião, que a gente estava ficando até 3 horas da manhã e queria sair mais cedo na terça para poder ver se ficava um pouquinho mais cedo, para poder descansar mais. Dormia 3 e acordava 6. Era essa a nossa vida lá. Era isso o nosso consumir pela missão. O que aconteceu na terça? Vocês lembram que quando eu partilhava que o Senhor falava assim, anuncie como se fosse a última vez? Vocês vão entender o porquê disso. Tinha 2 jovens que estavam ali, eles não quiseram brincar. Então foi uma turma ali, 2 pessoas para conversar com eles, ficar lá conversando, falando da vida, do amor de Deus, de como funcionava o muro, do gol, as coisas, partilhando. O menino era pastoral de juventude, o outro parece que, se eu não me engano, ele dava crisma. Então, eles já eram engajados ali na igreja, eles ficaram ali conversando, desenvolvendo uma amizade, pegou o número de telefone, tiraram um selfie. E aí o menino pegou e falou assim, um dos 2 pegou e falou assim, olha, me envia a foto amanhã que eu quero essa foto. Me envia pelo WhatsApp, que é nesse número. Beleza. Fomos dormir no outro dia, o menino acordou de manhã, inclusive esse menino era do meu grupo de missão, acordou de manhã e mandou a mensagem, o WhatsApp com a foto. Aí ele pegou e falou assim, muito obrigado pela foto, agradeceu ele e falou assim, só que eu tenho uma notícia para te dar, ele acabou de falecer. O menino indo para a faculdade de Viçosa, o carro capotou, o menino morreu, e ali foi a última vez. Aquela foi a última vez, a oportunidade que ele teve de ouvir falar do amor de Deus. Então aqui para nós foi muito forte, gente. Sabe assim, a gente lembrou disso na quarta-feira de manhã, hora que a gente recebeu essa notícia, rezou por ele. E, assim, foi muito forte, porque o Senhor falava, não sei como se fosse a última vez. Sabe? Aí eu deixo a mensagem assim, fica um incômodo no nosso coração. Quantos estão passando por nós? O Senhor está dando a gente a última oportunidade de evangelizar aquela pessoa e a gente está falhando. Né? Então, vamos começar a evangelizar nesse lugar como se fosse a última vez daquela pessoa que está escutando, como se fosse a última vez que o Senhor está me dando para evangelizar. Porque ninguém sabe. Segundo fato, segundo testemunho, que foi que aconteceu na quarta-feira, é do menino, quem foi no workshop do sonho? O Baratão. Ele é o apelido do menino, eu não sei o nome dele. Ele e um cara barbudão, que é da fraternidade de Assis, ele sentou, eu e ele sentamos num grupo, que estava ali no DCE, nosso ponto era DCE. E ali naquele grupo, o menino estava fumando maconha mesmo. Lá em Viçosa, eles não estão nem aí não, filho. Eles estão fumando com quem quiser na mesa, não tá nem aí, pronto, senta lá no DCE. E engraçado que lá no DCE de lá, tem uma lista, gente, eles pegam uma lista, e aí tem um som, eles pegam a lista e começam a colocar as músicas que eles querem que passe. Tipo, eu quero passar uma música aqui do DCE, então eu coloco meu nome lá. A hora que vai passando a fila e que chega na minha vez, aí eu pego meu celular, vou lá, conecto no coisa e passo a música que eu quero. Então aquilo, gente, o DCE enche, né? Porque fica passando música das mais variadas lá. Então, a ideia era evangelizar ali no DCE também. Nós sentamos, falando com o grupo. Esse menino estava de costa para mim, eu estava sentado assim com o pessoal e ele de costa. Aí eu vi que ele estava meio incomodado tentando escutar.
né? Eu peguei e dei um toque, sinalizei para os meninos para ir evangelizar ele. Os meninos sentaram com ele. E aí eu não escutava por causa da música, eu estava conversando com os meninos, mas depois eles contaram que ele falou assim, olha, primeiro chegou lá e falou assim, eles se apresentaram e falou assim, olha, achei que vocês não vinham aqui me abordar não, eu achei que vocês só abordavam grupo. Grupo é mais fácil de falar. Então ele já começou alfinetando, assim, aí os meninos começaram a falar com ele que não e tal, começou a conversa de escutar ele. Ele começou a falar que não achava que religião era retrocesso para a sociedade, aquelas famosos discursos, né? Que ele não acreditava em Deus, que queria que os meninos provassem para ele esse amor que a gente estava pregando, esse amor de Deus, que ele sente esse amor, e ele não é dependente. Eu falava, os meninos contando depois do testemunho. E quem viu, gente, os meninos acolheram muito bem, é isso que nós estamos falando. Não invadir, chegar lá e falar, olha, você está errado, não é isso. Não é isso o Ruá. O Ruá é acolher aquilo, amar ele naquele sofrimento. Porque, gente, a gente não sabe o que aquele menino estava passando, porque ele odiava a igreja, ou porque ele não acreditava em Deus. Sabe? É amar ele ali naquela dificuldade. Então, os meninos começaram a amar ele, ele pegou contato, ele no final já estava mais dócil e tal. Mas em momento algum ele falou assim, ó, passei a acreditar. Aí os meninos chamaram ele pro Enur. O menino não aparece no Enur, sexta-feira. Ele apareceu no Enur, lá na portaria. Aí o André Marinho pegou e chamou os meninos, falou, gente, olha, o baratão tá aí, nós temos que dar um jeito. Né? Porque ele veio, se comunidade, ele participou. É R$150 a inscrição, era R$150 a inscrição, gente. E o menino não tinha dinheiro para pagar. A gente não podia deixar ele voltar por causa da inscrição. Né? Então os meninos mandaram, a gente tinha um grupo no WhatsApp, mandaram a mensagem, falou, ó, gente, o baratão tá aí, nós vamos fazer uma vaquinha para pagar a inscrição dele. R$10, R$5, R$2, eles pediram até no meio do povo, sabe? E conseguiu juntar o dinheiro, pagou a inscrição e ainda deu um kit do som. Escrever ele no workshop do sonho. Quem estava no workshop do sonho viu o resultado. Ele sentiu o amor de Deus no amor que a gente depositou nele. Ele pegou e falou, eu não sei muito bem, mas pelo que o pessoal conta, ele falou o seguinte, olha, os meninos me abordaram, eu achei que eles não abordaram tudo que eu já contei pra vocês, e é o seguinte, eu provei desse amor. Agora, me chamou o Patrick lá na frente e falou assim, olha, eu quero dizer para você que eu quero participar do GOL, eu quero fundar um GOL aqui na universidade, eu vou dar trabalho para vocês aqui no Viçosa. Né? Então, assim, gente, o amor, o menor que seja, talvez sem muito falar, mas amar o irmão do nosso jeito, sabe, assim, de estar ali do lado dele, de ouvir, ele está provando o amor de Deus, o nosso testemunho de vida. Então, é essa mensagem que a gente quer deixar, sabe? Não se prenda a preconceitos, porque ele que a Ana falou no início, esse baratão ele é todo cheio de pincer, alargador, tatuagem, todo doidão, barbado. Então, não se prenda a esses preconceitos, não se prendam a escapular, não se prendam a crucifixo, até porque, gente, são os piores. A Amandinha abordou uma menina assim que estava era uma medalhinha de Nossa Senhora, não era? Medalhinha de Nossa Senhora, assim, a Amandinha disse assim, no início a menina estava bem, ela não acreditava mais. Aquilo ali para ela era só um amuleto. E hoje a gente vê muito isso, sabe? A gente vê pessoas com terço no pescoço, com terço na mão, que você pergunta, você é católico? Não acredito nisso. Usa ali só como amuleto. Vai me dar sorte. Então, evangelizar assim sem olhar. Esqueçam o escapular, esqueçam alargador, esqueçam tatuagem, esqueçam tudo. Olha a pessoa. Deus falou assim, ó, o Senhor me chamou para evangelizar essa pessoa aqui, eu vou lá. Tenham coragem, tenham ousadia de chegar e falar com ele, olha, boa tarde, eu estou aqui para isso, para te escutar, para ouvir aquilo que você tem que trazer para mim. A pessoa, você também vai escutar não, mesmo você chegando dessa forma, você vai escutar não, da mesma forma como a gente escutava no Ruá antigo. Então é isso, gente. Não vou me alongar mais porque já foi quase 20 minutos eu falando isso. Então, agora o que a gente quer de vocês? Tem alguma dúvida, primeiramente? Ficou claro? O que vai ser o quadro aqui pra frente? E essa não é uma proposta que nós estamos trazendo para BH apenas, sabe? É uma coisa que aconteceu no pré-INU e que o Nacional está levando para o Nacional.
O Brasil inteiro vai fazer dessa forma com a água. Não saiu de lá do treino certo e nem foi uma experiência que eles já chegaram lá falando, ó, isso aqui vai acontecer da mesma forma. Não, foi uma experiência que a gente viveu, que deu frutos e que vai acontecer dessa forma no Brasil.